divorciei, minha mãe teve câncer e eu saí da Telefônica. Eu juntei tudo isso para empreender numa segunda empresa. Então, ali em 2016 para 2017, eu fechei um negócio com 600 mil de dívida. Quando você fecha um negócio com mais de meio milhão de dívida, você precisa de outro negócio para pagar a conta. Não dá para voltar a ser assalariado e não dá para esse dinheiro cair do céu. Mas pensando em todos os profissionais, todas as empresas, é importante que os donos de empresa entendam que segunda-feira é o dia dele planejar a semana dele. Em resumo, para expandir, processos claros, capacidade de atendimento clara, quantas pessoas eu preciso no mínimo para entregar o produto que eu estou expandindo e como eu vou adquirir esse cliente. Então, se tem um livro que para mim mudou o meu jogo, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso quarto episódio do podcast Gestão na Prática. Me chamo Luiz Melo, sou fundador da Singular Consultoria para médias e grandes empresas, atuo na parte de gestão em processos. Estou aqui do lado do nosso co-host, Índio Brito. Por favor, Índio, se presente. Luiz, obrigado por mais um convite, de estar dividindo com você aqui o espaço do podcast. Sempre é um prazer estar conversando com empreendedores, empresários, mentores aqui da nossa região. E vamos lá, né, para mais um episódio que com certeza vai entregar muito valor aí para a audiência. Show! Estamos hoje com um convidado super especial, Renan Ribeiro, CEO do Grupo Resolvedor, né, o ecossistema aí de empresas para o mercado de food service. É um cara também que tem mentoria e, inclusive, sou um dos mentorados por ele e tem ajudado bastante também nesse negócio. Renan, por favor, se presente para a nossa audiência. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado, Andrew. Prazer estar aqui com vocês. Como o Luiz colocou, eu sou proprietário do Grupo Resolvedor. Eu brinco que não é nem propriedade, que eu acho que já é uma empresa multissocietária. Eu transformo os consultores em sócios, eles hoje são parceiros operadores e sócios da empresa. Mas nosso legado é resolver problemas complexos no mundo empresarial. Então a gente traz hoje resolução de problemas ligados a food service, ligados à terceirização e gestão financeira, ERP e vários outros meios de resolução para resolver problemas de empreendedores. Espero contribuir aí com um podcast que eu puder trazer de coisas aí para a audiência, com certeza eu trarei. E eu não vou me estender muito nessa apresentação, porque eu acho que a gente vai falar muito sobre isso depois. Show, bacana. Antes de iniciar o podcast, queria agradecer aos patrocinadores, a Terra Santa Brindes, que vem contribuindo com a gente com essas canecas aqui maravilhosas. Então, se você quer fazer uniformes para sua empresa, brindes corporativos, agendas, cadernos, calendário, só entrar em contato com a Terra Santa. A gente vai ter o link da Terra Santa também no link da nossa descrição, tá bom? Renan, nossa primeira pergunta, iniciando já aqui, quando a gente fala de gestão, ou boa gestão, qual que é o primeiro conceito, a primeira palavra que vem à tua cabeça? Cara, se você falar de gestão, você tem que falar sobre resiliência, sobre entender como funciona as ações dentro da tua empresa, porque gerir nada mais é do que fazer com que as coisas funcionem. E se a gente toma decisões precipitadas, a gente erra. Se a gente toma decisões tardias, a gente normalmente erra e perde o timing. Então acho que ter resiliência, ter sabedoria para tomar as melhores decisões resume um pouquinho da palavra gestão dentro das empresas, na minha visão. Assim. Bacana, legal. E passando aqui já para a segunda outra pergunta, como que tu chegou, né, no teu modelo de negócio atual, né, do grupo resolvedor? Né? Você tinha já uma experiência anterior nesse segmento? Temos umas 2 horas aí para falar ou tem que ser mais rápido? Um resumo rápido aí de De alguns uma meia anos hora. dessa história. Cara, essa ideia assim de grupo resolvedor, na verdade, é uma história, né? Uma vida que veio se consolidando ao longo do tempo. Mas tudo começou quando eu tinha o quê? 16, 17 anos, mais ou menos. E eu fui trabalhar num restaurante que era do meu avô. E ele falou que eu não ia escolher onde eu queria trabalhar, eu não ia mandar em ninguém. Eu precisava passar por todas as áreas do restaurante para eu saber como que tudo aquilo funcionava. E ali eu literalmente aprendi a resolver alguns problemas, porque eu fui rodar tudo. Então eu saí cozinha, ajudante de cozinha, pizzaiolo, ajudante de bar, bartender, caixa, comim, garçom, para no fim eu conseguir chegar ali na área que eu quisesse. Eu na época escolhi trabalhar no bar, eu gosto da parte de coquetelaria.
E ali eu comecei a entender como tudo funcionava. Eu falei, cara, legal, isso aqui é um negócio que dá para eu aprender e ganhar dinheiro ali na minha adolescência, na minha juventude. E com o passar dos anos, meu avô sempre pedia para que eu me envolvesse com alguma coisa de tecnologia. Meu avô falava, Renan, você tem que trabalhar, Renanzinho gosta de computador e tal, Renanzinho tem que trabalhar com tecnologia, com computador, não é nem tecnologia, né? Ele falava com informática, era a palavra que meu avô usava. E a minha primeira percepção assim de resolver problema foi essa. Eu saí dali para fazer faculdade ligada à engenharia de software. Então, meu primeiro curso eu fiz engenharia de software, que na época era ninguém acreditava, foi a primeira turma de engenharia de software da faculdade, eu fiz na UNB em Brasília, mas foi a primeira turma da faculdade. E a gente, quando saiu, não sabia o que fazer. Eu peguei aquilo e levei para dentro da empresa. Fui tentar ajudar meu avô com algumas coisas que ele fazia, com algumas coisas dentro da empresa dele. E foi briga de cara. Por quê? Meu avô era o cara old school, tapa na mesa, grita, briga, cearense, que estava acostumado a gerir na porrada, não no, na filosofia, vamos dizer assim, com processos, com padrão, era tudo muito abrupto, muito ordenado. E a gente começou a resolver alguns problemas do meu avô com processos, com coisas básicas rodando. E isso foi tomando corpo. E em algum momento ali, vou encurtar um pouco essa história, a gente teve um rompimento familiar, porque eu resolvi casar e meu avô não concordava com o meu casamento, eu acabei indo morar na Paraíba e rompi, fiquei 7 anos sem falar com a minha família por parte de pai. Só falava com meu pai, na verdade. E nesse tempo, meu pai teve um infarto e precisou voltar para o mercado de trabalho pós-infarto. Quando ele voltou do infarto, mandaram ele embora. E papai falou, Renan, e agora? Eu falei, pai, vamos abrir uma empresa para você? Ele, empresa? Como assim? Isso era 2007, mais ou menos 2006, 2007. Eu falei, pai, vamos montar uma empresa. E ele não entendia muito, eu já tinha terminado a faculdade. Eu falei, cara, vamos fazer um site. E a gente fez um site, que naquela época, 2006, 2007, ninguém sabia nem que a internet era mato, né? E a gente fez um site no Wallhost, anúncios no Google AdWords, na época era o nome do host de anúncios. E a gente começou, era o emprego do meu pai. Nessa época eu trabalhava na Telefônica, na Vivo. E meu pai pegou aquilo como uma empresa para ele. Era a PHR Consultoria. Nossa primeira empresa, era empresa só de consultoria. Durante 5 anos ela foi o emprego do meu pai. Já para restaurante, base Já restaurante. só para bares e restaurantes. Meu pai cresceu trabalhando para o meu avô. E aí eu coloquei ele para dar consultoria para bares e restaurantes. Era o emprego Legal. dele, não era uma empresa. Só que papai já era visionário. Então ele tinha no mesmo notebook o e-mail do comercial, o e-mail do administrativo, o e-mail do financeiro, o e-mail dele. Então você pedia um boleto, ele entrava no Outlook, mudava para o e-mail do financeiro e mandava o boleto. Legal. Você mandava um suporte, ele mudava para o e-mail do atendimento, ele respondia o atendimento. Então era uma empresa de uma pessoa só, mas que quem contratava acreditava que aquilo era maior. Ele estava antecipando a inteligência artificial com os agentes. Isso, Ele era ele era o multi-agente. Mais ou menos isso. E aí quando eu saí da Telefônica, eu falei, cara, isso aqui dá para virar algo maior. E aí culminou da gente transformar aquilo num que a gente chamava na época de Dr. Coach. O que é a Dr. Coach? Era DR, de Dudu e Renan, coach de treinadores de donos de restaurante. Então a gente vinha como uma empresa que passava depois da consultoria, meu pai terminava a consultoria, ele ia para outro cliente, e a gente vinha como uma assessoria para acompanhar o cliente depois da consultoria. Só que meu primo desistiu, criou uma empresa que hoje chama Chame o Gestor, tá bem pra caramba no Rio, mas ligado só à controladoria e gestão de custos de restaurantes. E a Dr. Coach no final virou RR, de Renan Ribeiro, e depois, mais tarde, Grupo Resolvedor, porque eu queria tirar o Renan da voga comercial, das pessoas não contratarem o Renan, mas as pessoas contratarem uma empresa, para eu deixar de ser empregado e passar a ser dono da minha empresa, porque até um certo momento o cliente contrata você e não a empresa. Então ali nasceu o Grupo Resolvedor em 2014, a gente fez o terceiro rebranding, e aí de lá para cá ele vem como resolvedor RR Food Service, que é resolvedor Food Service, RR Mais Tempo, que é resolvedor Mais Tempo, e RR de resolvedor consultoria, o RR Mais Sonhos, que é onde a gente ajuda a realizar sonhos, transformando eles em realidade com menos pesadelos. Aí trazendo isso para uma forma mais simples, a gente realiza sonhos sem que eles se tornem pesadelos, que é o nosso slogan empresarial. Mas em resumo rápido aí, não ficou meio confuso, mas ele veio da PHR, o Grupo Resolvedor veio da PHR, da PHR ele se tornou o Dr. Coach, do Dr. Coach ele se tornou Resolvedor Food Service, ou RR Food Service, e hoje Grupo Resolvedor, porque a gente engloba as 4 soluções que a gente tem no mesmo lugar. E Renan,
aí uma questão. Pela tua história, né, a gente vê que foi um empreendedorismo ali, de certo modo, boa necessidade, né? Acredito que tu viu que tinha uma oportunidade no mercado, teu pai estava precisando, e ali vocês montaram o meu negócio. Mas comentou que tu estava na Telefônica. Então, como é que foi essa saída telefônica para a consultoria? A consultoria já Vamos estava lá. estável quando tu saiu? Como é que foi essa tomada de decisão? Porque Telefônica, tu já tinha um salário fixo ali, acredito, Era todo quase mês 30 pau. caindo. Oh, Em coisa boa. 2012, Pô, era muito dinheiro. E como é que foi essa saída, né, para Cara, o que empreender? aconteceu? Assim, eu já tinha feito a empresa pro meu pai. Meu pai rodava bem. Só que não era uma empresa, como eu disse, era um emprego dele. E a gente via que tinha muito cliente que chegava e a gente não dava conta de atender. Tinha um volume muito grande de clientes que chegavam pelo site, pela internet, a gente não conseguia atender. Meu pai ainda conseguiu captar alguns consultores autônomos independentes para que ele cedesse esse cliente e ganhasse um percentual, mas não estava funcionando. E na Telefônica chegou o fim, eu já tinha feito a minha carreira, já tinha feito bastante coisa, e eu tinha duas opções. Ou eu me tornava um corporativo tradicional, que é onde as empresas exploram o cliente pelo bem maior, ou eu saía, porque chega um ponto que você não consegue mudar o meio onde você está. uhum. Você consegue mudar você. E eu cheguei num momento na Telefônica que os meus valores não batiam mais, eu não era mais o Renan. Eu já estava abrindo mão do que eu acreditava para que a empresa continuasse crescendo e para que eu fosse aceito na empresa. E aí, nesse momento, a gente descruzou os caminhos, vamos dizer assim, e eu peguei o que eu tinha ali, saí e falei, pai, vou investir na empresa, vou pegar, vou trazer. A gente abriu a filial Goiânia na época com essa saída, a gente só tocava Rio e São Paulo. Aí eu comecei a Goiânia, minha mãe teve um câncer na época, até um pouco depois. Meu primeiro casamento acabou também, então assim, foi uma sucessão de coisas. Eu divorciei, minha mãe teve câncer e eu saí da Telefônica. Eu juntei tudo isso para empreender numa segunda empresa, que era a ideia da Dr. Coach, que aproveitava o cliente que a PHR já tinha. Então Uhum. eu já nasci com um banco de dados de vários clientes que eu tinha, que meu pai já tinha atendido, que eu podia abordar. E a gente criou um acordo de cavalheiros ali em um dado momento, meio sem falar, foi muito sensorial, de que onde eu estava, eu poderia tocar full mercado. E onde ele estava, ele tocava full mercado do lado dele, mas ele não queria fazer recorrência. Então eu Uhum. acabei indo para onde ele estava, depois de algum tempo, para atender os clientes dele. Então a gente fez vários clientes juntos, que ele terminava a consultoria, eu entrava com assessoria depois. Isso foi ganhando corpo, mas por necessidade de mercado. A gente foi vendo oportunidade no mercado que faltava. Eu tinha essa vontade de empreender, sempre fui inquieto nesse sentido. E foi caminhando. Quando foi em 2014, a gente passou a ser uma empresa só. Eu passei a tocar as coisas que meu pai já não dava conta mais e eu absorvi essa gestão das duas empresas, da de assessoria e da consultoria. E assim a gente ficou até a pandemia. Foi até a pandemia. Quando foi na pandemia, eu vi uma oportunidade de trabalhar um BPO, de terceirização, Uhum. e vi a oportunidade do LED Food, que era um software. O pessoal precisava de um aporte, precisava de uma ajuda, e eu falei, cara, isso aqui pode encaixar dos dois lados, tanto do lado deles quanto do meu lado. E aí a gente fez uma parceria que virou sociedade, que hoje está crescendo, onde eu toco toda a parte comercial, toda a parte de venda e expansão da LED Food fica comigo. E a gente tem lá mais dois sócios, que um cuida do financeiro, outro cuida da programação, e a gente segue crescendo aí, encaminhando, mas sempre empreendendo por vontade de não ficar parado. Acho que essa fica grande X, até onde a gente faz sem pensar muito. Acho que assim, muitos dos meus, hoje não, hoje eu já tenho uma consciência muito maior dada a minha experiência. Mas os meus primeiros empreendimentos foram todos assim. E nem sempre foi tão bom não, tá? Uhum. Teve uns 3 aí que eu quebrei, que deu errado. Então, depois eu conto pra vocês aí. Se tiver tempo, a gente vai falando sobre isso aí. Mas nem tudo foi flores, não. Acho que a gente vai anotar para perguntar daqui a pouco também essas falhas, que é importante. Sempre aprende com as falhas. Mas pegar ainda o gatilho que você está falando, Renan, do LED Food, né? Uhum, LED Food e também do BPO, né? Para uhum. quem não sabe, BPO é o serviço ali de gestão financeira terceirizado, Isso. correto? Uhum. É, e qual foi qual foi a tua linha de raciocínio para tu enxergar essas oportunidades? Porque tu já tinha ali a consultoria voltada para base de restaurante, né? E aí tu chegou essa oportunidade do BPO e veio também essa oportunidade de ser sócio do software
né? Leve food para vários restaurantes. E qual foi o teu raciocínio para dizer isso aqui vale, não vale entrar? Qual é o risco que eu vou ter de entrar? Eu posso, de repente, ter eventual problema com a minha base atual de clientes? Qual foi a tua linha Cara, de vamos lá. tomada de Isso aí, na decisão? verdade, se eu disser pra você que teve linha de raciocínio, não teve, não. Foi oportunidade versus chance de dar certo. Hoje eu tava dando uma mentoria até pra Fernanda Magalhães, você conhece a Fê? E a gente tava conversando sobre evolução da empresa dela e eu ensinando ela, eu penso muito, eu falo que eu aprendo mais ensinando do que estudando. Porque quando a gente vai explicar e ensinar as pessoas, a gente pensa, pô, eu não faço isso pra dentro de casa. E hoje foi algo que eu estava falando exatamente sobre isso. Às vezes você está num momento da tua vida, e nesse momento onde nasceu a LED, o BPO, ele veio de uma das coisas que deram errado. Então, ali em 2016 para 2017, eu fechei um negócio com 600 mil de dívida. Caramba. E quando você fecha um negócio com mais de $500 mil de dívida, você precisa de outro negócio para pagar a conta. Não dá para voltar a ser assalariado e não dá para esse dinheiro cair do céu. Você tem que achar uma outra coisa que te renda dinheiro para pagar aquela dívida. E nesse momento eu estava procurando alguma coisa que pudesse dar certo para eu pagar aquela dívida. E nessa época foi quando eu conheci o Pedro Superti, o Érico Rocha e a galera do marketing digital. E eu comecei a entender, falei, cara, eu preciso de alguma coisa que escale. E consultoria não dava para escalar, porque, cara, se eu vendesse 50 clientes, eu não ia dar conta de atender esses clientes. Na LED, com o software e o próprio BPO, eu consigo atender um volume de clientes maior. E aí eu vi ali uma oportunidade no BPO em si, não foi a LED ainda. Nesse primeiro veio o BPO, depois veio a LED. E eu comecei a abordar os meus clientes que já existiam, porque o Pedro Superti, na época, no Fator X, falou uma coisa muito interessante que eu levo para minha vida. Qual o momento de você abrir um segundo negócio? É quando o seu cliente compra de você um segundo produto. Que aí você abre com um ativo impressionante que é o teu cliente. Você já abre com clientes. Ah, mas nem todos vão comprar. Tá bom, mas eu já tenho as pessoas que são ideais para comprar o meu produto. E ali eu comecei a observar que muita gente que eu dava consultoria não executava o serviço. E aí a gente vendia a assessoria. O que é a assessoria? É o acompanhamento, a auditoria de processos e o retreinamento das equipes após a consultoria. Então a gente continuava com o cliente por 1 ano, 2 anos, e a gente treinava várias pessoas no financeiro, várias pessoas no contas a pagar, ensinava a preencher uma DRE, ensinava a alimentar o software. Só que qual era o problema? O cliente não fazia. A gente chegava no final do mês na hora de apresentar uma DRE, o extrato não estava conciliado, os dados não batiam, a DRE falava que deu 100 mil de lucro, na conta tinha 20 mil, então as coisas não funcionavam, não virava. Falei, cara, esse cara compra o BPO. Isso aí pode dar certo. E aí, na época, a gente chamava de terceirização financeira mesmo. BPO foi veio a sigla americanizando aí o nosso modelo de negócio, mas, na verdade, era uma terceirização, era fazer pelo cliente o que ele não conseguia fazer. E veio, para minha surpresa, uns 25% dos meus clientes compraram naquela época, que foi o suficiente para eu não ganhar dinheiro, tá? Mas eu pagava as contas, eu empatava. E aí, dali para frente, a gente começou a captar cliente a partir de indicações. Então, a gente já ia pedindo indicações, a gente ia buscando pessoas. Porque como eu cresci no Google Search, a PHR veio do Google Search, tudo veio de fundo de funil, eu não conseguia muito captar clientes para o BPO no fundo de funil naquela época. Porque o pessoal não sabia que precisava disso, não era uma dor que eles precisavam. Então, a gente vinha de indicação. E aí, quando veio a pandemia, 2019 para 2020, 2021 ali, começou a ficar algo latente. Foi onde o BPO cresceu. Na pandemia eu tripliquei meu faturamento. Muita gente perdeu a vida, muita gente sofreu. Mas para mim a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu para minha empresa. E mesmo tu sendo uma consultoria de bares e restaurantes, que foi um setor muito afetado. Sim, porque eu perdi muito faturamento de consultoria. Ninguém comprava consultoria. Mas eu vi os caras mandando funcionários embora e não tinham quem fizesse a pouca gestão financeira deles. Então, o que eu fiz? Eu dei de cortesia a terceirização durante o período de pandemia, porque eu não ia mandar meus funcionários embora, eu não tinha como, que eu ia precisar contratar depois e na parte de serviço, vocês sabem tão bem quanto eu, que pessoas é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu tinha acabado de fechar um contrato muito grande, que me ajudou, porque eu fechei um contrato de consultoria grande, e esse dinheiro foi todo recebido à vista, me pagaram antecipado. E esse dinheiro foi o que fez o fluxo de caixa para eu segurar a equipe do BPO durante a pandemia. E, cara, se eu posso segurar os caras, eu posso captar cliente pós-pandemia. Então, segurei, trouxe uns 7, 8 clientes para dentro.
quando acabou a pandemia, qual foi o grande... Acabou não, quando acabou o primeiro lockdown, qual foi o grande X? Quem não valorizava a consultoria, queria consultoria. Quem não valorizava fluxo de caixa, DRE, queria isso, porque os caras não tinham a menor noção de como é que o negócio deles estava. Eles viviam numa bicicleta de vender o almoço e comprar a janta. Então, quando a roda parou de girar, eles descobriram que eles estavam quebrados. E eles não sabiam como sair daquilo. E aí foi onde a gente triplicou de crescimento, porque o cara queria e só a gente fazia aquilo. Só a gente vendia aquilo para bares e restaurantes naquele momento. Veio depois Marcelo Marani. Cara, o Marcelo foi palestrante no evento meu, muito pequeno em Goiânia, quando o portal dono de restaurante era nada. Hoje explodiu. O Matheus Lessa, que tem lá o domínio do seu restaurante, era nada também, foi palestrante com a gente, começou a crescer naquele momento, antes da pandemia. Então, muita gente veio vendo o que a gente fazia e levou isso para o digital e explodiu. A gente não foi na linha do digital, muito por valores meus. Eu acredito que o dono de restaurante quer alguém dentro do restaurante. O digital me ajudou muito porque eles conscientizam e eu vendo. Eles vendem para o cara a necessidade, eles compram um curso, não dá conta de fazer e me liga para o meu consultor ir lá dentro da empresa fazer. Então, para mim, foi muito bom esse boom do digital e esse crescimento. E a LED veio nesse fluxo aí também, no meio do caminho ali, como uma oportunidade, porque eu percebia que muita gente tinha sistemas, mas não usava os sistemas. Falei, cara, se eu tiver um sistema que eu consigo na consultoria, no BPO, reaproveitar ele, eu vou fazer com que o cliente use mais. E aí se tornou um produto que a gente, de novo, vendeu para minha base, mas já tinha uma base de 400 clientes em Goiânia, e a gente ampliou a base com a nossa consultoria e depois veio com estratégias de crescimento posterior. Luiz, aproveitar e pegar um gancho aqui, que é muito interessante, muitas camadas e lições, né? Acho que um aprendizado até para a nossa audiência fica, que é você sempre olhar para a sua base atual de cliente, né? A sua base atual, ela tem a possibilidade de gerar novos negócios, novas verticais, enfim, e é aquele poder da indicação, né? Além disso, as crises vão acontecer. Eu tenho um pouco do background de tecnologia também, então a pandemia, para a gente, ela teve um fator positivo, a gente cresceu de forma acelerada e teve uma transformação cultural com o nosso cliente, uma coisa bem simples aqui, um parêntese. O nosso cliente, ele necessitava, antes da pandemia, de uma visita presencial. Com a pandemia, ele conseguiu, na verdade, foi imposto a ele aprender a usar ferramentas de reunião virtuais, como Microsoft Teams, Google Meet, e a gente começou a converter através dessas reuniões. Então, ao invés de a gente ter um custo muito mais alto, né, aquele CAC, para adquirir o cliente, indo até ele viajando para outro estado, etc., a gente fazia reunião online e naturalmente convertia ali e atendia o cliente, né? E isso fez com que a gente crescesse acelerado. Ok, a gente teve as nossas medidas, a gente se ajustou lá, mas dentro da tua visão, do teu negócio, que teve esse pico, né, ali na pandemia de crescimento acima da média, vamos falar assim de forma acelerada, quais foram as medidas que tu tomou para dar conta, de forma geral, né, aproveitar a onda positiva, né, e conseguir alavancar de forma assim, tração de receita e novos negócios dos teus business, a gente pode dizer assim. Assim, brilhante a pergunta. Acho que quando você começou a falar, eu olhei para a caneca e falei, gestão na prática, nós só estamos falando de comercial, eu preciso falar de alguma coisa de gestão. E acho que a pergunta veio exatamente para trazer a gente para o tema do podcast, porque a única coisa que me fez conseguir executar tudo o que eu fiz foi processos, foi gestão aliada a processos. Era impossível crescer da forma que a gente cresceu se a gente não tivesse um background de processos muito forte. E aí é o que eu falei lá de 2017, quando eu quebrei a primeira vez, foi algo que eu fui buscar. Eu fui buscar aprender coisas novas para criar um negócio novo. E aí o que eu vi? Quando o BPO nada mais era do que execução de processos. E eu olhei para dentro de casa. Falei, cara, eu preciso melhorar os meus processos e a minha entrega se eu quiser ter uma escala maior para vender para mais pessoas. E só foi possível na pandemia crescer porque a gente fez isso ali em 2017 e 2018, que foi trazer um Trello, aí depois do Trello veio o Asana, depois do Asana veio o Monday, depois do Monday veio o Bitrix, e a gente veio fazendo trocas de software de acordo com o nosso momento. Mas o que precisou que a gente conseguisse crescer e tracionar foi saber exatamente o papel de cada pessoa dentro da empresa. Porque assim, são vários departamentos, são vários business diferentes, e para a gente que vende serviço, qual que é a maior dificuldade? Entregar o que a gente vende, porque as pessoas não são as mesmas. E aí,
cara, quantas vezes você vende um Red Bull para você, e aí o meu consultor vem e não te entrega o Red Bull, mas te entrega a caneca de água. Porque na cabeça dele, a caneca de água é o produto que você precisa. Mas, na verdade, você não comprou o que você precisa, você comprou o que você queria. E o que você queria era o Red Bull, que te dá asas, te acelera e tudo. Não, mas o que te faz viver é a água. Você não vive só de Red Bull. Só que o cara não sabe disso. O consultor, se ele não for treinado e capacitado, ele vai fazer por instinto o que ele acredita que é o certo. E as pessoas têm, por óbvio, fazer o que a gente entrega como produto dentro da consultoria. Só que muitas vezes isso não é o que você quer. Por mais que seja o que você precisa, não é o que você quer. E eu comecei a ver onde eu perdia clientes, era quando o cliente não recebia o que ele queria, mas o que ele precisava. E aí ele não via valor no serviço e cancelava ou cortava um contrato que estava indo bem. Só que não era o que ele queria. Como se eu estivesse dando para ele lucratividade, mas não estou dando caixa. Ele fala, cara, legal, mas eu preciso de caixa. Eu não vou chegar daqui 4 meses para eu ver esse lucro no meu caixa. Eu preciso de caixa agora. E aí eu precisava que a minha equipe entendesse o que estava sendo vendido. Porque eu era o melhor vendedor da minha empresa. Eu vendia muito bem, mas não dava conta de entregar tudo sozinho. O que me possibilitou foi isso. Foi ter processos claros de como funcionava cada fase de entrega de cada produto que a gente tinha. E que essas pessoas realizassem cada etapa dentro do que foi vendido. Então, pra gente, assim, isso mudou o jogo, assim, de uma maneira prática e rápida para quem está assistindo aí entender e ser prático para eles. A gente tinha uma reunião de venda. Na reunião de venda era eu e você como cliente. Fechamos um contrato. A gente tinha um contrato, beleza, eu tinha uma reunião de onboarding. Essa reunião de onboarding sempre tinha o vendedor e o consultor com o cliente. Então, a gente fazia uma reunião, eu, o meu vendedor e o meu cliente, nós 3 juntos. E ali eu falava para ele o que eu vendi e o principal, é muito diferente o que eu falo do que você entende. Perfeito. Então, o que a gente fazia? Cliente, o que você comprou? Ele verbalizava o que eu falei. Aí ele trazia de volta. No final, Luiz, meu consultor, o que você vai entregar para ele? Parará. Beleza, estamos todos alinhados. Finalizou a reunião de onboarding, o atendimento começava com o Luiz e a equipe dele. O que eu fazia como vendedor? Abria o software, o Monday, e colocava em etapas tudo o que o consultor deveria fazer. Eu fui criando o processo com base na entrega. E dali eu fui documentando e criando como se era entregue cada produto. Isso lá em 2018. Porém, isso virou um e-book, que depois virou um livro, que depois hoje chamam-se de playbook ou livro do jogo, mas naquela época eu não sabia nada do que era isso. Um procedimento operacional era um padrão. POP. Isso, era um POP do trabalho, como que entregava aquilo. De forma prática, uma vez por semana, eu ia lá no sistema e olhava se estava sendo entregue pelo Luiz o que eu precisava. Se não tivesse, eu fazia uma reuniãozinha interna e alinhava. Se tivesse, eu deixava rolar. E a cada 15 dias, como eu estava crescendo, eu sentava com o meu cliente e perguntava, o Luiz está te entregando o que você comprou? Está, beleza. Não está, eu chamava o Luiz e fazia daquela reunião uma reunião de trio de novo, igual a anterior. Isso foi virando uma rotina dentro da empresa. Hoje a gente tem um ciclo de reuniões, onde diariamente eles têm reunião operacional, com o time operacional, semanalmente tem reunião tática com o time de gestão, comigo e com o cliente. Então, o cliente, vamos supor, hoje na nossa equipe a gente tem squads de 7 pessoas. Então, cada gestor tem 7 pessoas abaixo dele para gerir um produto. Então, o meu gestor, uma vez por semana, ele senta com o cliente da carteira dele e o consultor que atende para saber se o consultor está entregando o que deveria ou não. Isso acontece ciclicamente toda semana. Diariamente eles se reúnem no operacional e comigo de 15 em 15 dias eu faço uma reunião com eles de alinhamento, porque eu ainda sou centralizador, eu ainda gosto de saber que está tudo andando como deveria. Então, às vezes eu falo, cara, eu gasto mais tempo, às vezes, reunindo com o meu time do que trabalhando, dando consultoria, porque eu quero ver o que está acontecendo e eu não quero deixar isso de mão. E foi isso que fez a gente conseguir rampar faturamento e conseguir crescer. Controle de processos e execução. Porque não adianta só ter o processo. Se não for seguido, serve de nada. Luiz, só para pegar um gancho, Não, porque está bem prático, né? O que a gente pode ver é que tem alguns rituais de gestão que naturalmente tu foste construindo, né?
e criando esses rituais como uma parte da cultura, né? Naturalmente do teu negócio, que fica como se fosse até uma lição para donos de negócio, outros gestores, enfim, né? A audiência que acompanha o podcast, que ela precisa ter uma agenda de processualizar a sua rotina, as suas atividades, né? Para futuramente delegar melhor, não delargar, né? E naturalmente formar outras pessoas. Então, aproveitando esse enfoque em formar novas pessoas, que eu acredito que nos seus negócios você capitaneou isso, sempre capitaneia, né? Que é a formação de consultores, alcançando a expectativa que está alinhada dentro do discurso de vendas e outros rituais que você faz ali para manter sempre esse alinhamento interno e externo com o cliente. Se tu pudesse comentar algumas práticas que tu adota no teu negócio e que é como se fosse o feijão com arroz que qualquer dono de negócio pudesse fazer, né? Porque conhecendo também alguns empresários, eles começam a segunda-feira sem sequer com agenda e saber o que vão fazer, né? Então, se tu pudesse olhar assim, uma semana de segunda a sexta-feira, quais são os principais pontos que o empresário, o gestor poderia considerar nesses dias como essenciais para criar processos, estar próximo do time e evitar desvios aí de padrões, né, do que é esperado? O que eu vou dizer para vocês é que a mesma coisa que te salva, te mata. Então, a principal coisa é que o empresário entenda qual momento ele está. Tudo que a gente está falando aqui é importante, mas nem tudo convém a todos os negócios que estão nos assistindo. Tem coisas que eu vou falar que fazem sentido para todos. Tem coisas que eu vou falar que nem tanto. Então, que você, empresário que está assistindo a gente, entenda o momento da tua empresa. Renan, eu tenho aqui eu e mais 5 colaboradores. Cara, beleza, você está numa fase onde você é uma criança, você está saindo do momento infantil da tua empresa, do momento eu presa, para realmente começar a nascer. Ali você tem um hábito. Você já tem 20 funcionários dentro da tua empresa, saiu ali dos 10, chegou nos 20, você já tem outro momento. Ali você já está num momento de juventude, de começar a criar alguns processos um pouco mais fidedignos, um pouco mais cobrados, vamos dizer assim. No primeiro momento, você abre mão um pouquinho do processo naqueles 10 para ter resultado, para criar, para validar um negócio, para validar um produto. Então, ele não está no momento do empresário ser mais rígido, dependendo de como ele está ali dentro dessa estrutura. E aí, se o cara já tem mais de 30, 40, 50 pessoas, aí ele já tem uma outra realidade. O que eu vou falar serve para todos eles, tá? Eu vou pontuando aqui um pouquinho sobre isso. Mas pensando em todos os profissionais, todas as empresas, é importante que os donos de empresa entendam que segunda-feira é o dia dele planejar a semana dele. Renan, eu quero planejar minha semana no domingo à noite, porque eu sou aquele workaholic que vê esses podcasts digitais que as pessoas falam que tem que planejar a semana no domingo. Cara, tá tudo certo, te apoio. Mas vive o domingo com a tua família. Pega um dia para você cuidar de casa. Cara, segunda-feira cedo, planeja teu dia na segunda. Eu não sou o cara favorável ao cara que planeja a agenda no domingo à noite. Eu acho que domingo à noite não é a hora, não é o momento. Você tem momento para tudo e eu ainda acredito que o domingo é o dia da família, é o dia de você curtir ali o final do seu final de semana, descansar, para você começar ali com todo o vapor na segunda-feira. Eu digo que segunda é o dia de você planejar a semana. Renan, mas e como é que eu planejo essa semana? Cara, primeiro momento são momentos com equipe ou reunião, e aí de novo, avalia o momento da tua empresa com o teu time comercial. A primeira coisa que você vai fazer é reunião com o time comercial, porque esse time, tempo é dinheiro. Se eu deixar esse cara para o meio e para o final do dia, ele já perdeu um dia da vida dele. Então, a primeira reunião do dia é com o time comercial, é com o time de vendas, com quem vende. Ah, Renan, sou eu que vendo, eu sou ainda eu preso ali com 4, 5 funcionários. Então, planeja a tua semana comercial. Faz a tua reunião comercial com você mesmo. Quem que você tem que mandar proposta, quem que você tem que dar follow-up de proposta, o que você tem no mercado, o que você tem que ver de anúncio, qual dia que você vai fazer a reunião de tráfego pago, qual dia você vai fazer a reunião com o marketing, a propaganda que divulga para você fechar. Então faz a tua organização comercial. Renan, fechei o comercial. Agora você vai para o operacional. Vai fazer reunião com quem entrega. Como é que está a entrega dos teus produtos, falando de serviços? Como é que estão as pessoas que entregam os serviços que você vendeu? Quais são os calcanhares que você tem para poder aparar no decorrer da semana?
tem demanda que faltou da semana anterior, as tarefas estão todas executadas, tudo foi entregue no prazo, tem algum puxãozinho de orelha para dar. É a hora de você organizar o teu operacional. Provavelmente seu amanhã acabou. Aí você vai almoçar, parte da tarde, você vai para reuniões normalmente ligadas a desenvolvimento pessoal. Eu falo que é o momento que você vai olhar, planejar, não necessariamente executar, mas quem são as pessoas do teu time que estão desmotivadas, desengajadas ou que você precisa acompanhar. Renan, minha empresa é grande, eu já tenho um RH, então vai fazer reunião com o teu RH. Minha empresa é grande, eu já tenho um departamento operacional, pega os 4, 5 heads que você tem e conversa com eles. Agora, não deixa de fazer porque você é grande, nem deixa de fazer porque você é pequeno. Ah, eu tenho só 4, 5. Cara, segunda-feira é o dia de você olhar. Esse cara tá engajado, esse cara voltou bem do final de semana, a energia dele tá boa, ele voltou cabisbaixo. Como é que ele tá? Como é que ele chegou no escritório? Como é que tá aquele ambiente e cultura para a semana? É o momento que você tem para poder trazer. E agora, resolvi a parte de pessoas. Você pega o finalzinho da tua tarde e vai planejar a tua expansão. O que você pode fazer para estar melhor daqui a um ano? É a tua reunião, é o teu momento de planejamento de liderança e expansão. Vai ser para desenvolver um novo líder, para tocar um produto novo? Vai ser para criar uma opção de produto novo? Normalmente eu divido a minha segunda-feira nesses quatro momentos, que são momentos específicos. Normalmente 2 horas e meia para cada um, consigo ir dividindo, porque a minha equipe já é uma equipe maior, mas cada um vai dividir dentro do seu tempo. Mas dessa forma, o dono de empresa vai ter mais 4 dias na semana dele para fazer qualquer outra coisa. Ele resolveu tudo que era importante naquele dia, não atende ninguém de fora, mas cuida de casa. Normalmente eu digo que reuniões de fora, de venda, de qualquer outra coisa, acontece de terça para frente. Segunda é dia da gente cuidar de casa, deixar as coisas organizadas, para que caminhe. Agendar de reuniões, né? Enfim. E voltando, isso eu estou falando do meu ritual e do ritual do dono. Você perguntou sobre os processos e os rituais de cultura para manter o meu time. Esse é um processo ligado a reuniões de planejamento. Renan, e além disso, o que eu gosto e acredito muito? Rituais de pertencimento. Essa equipe precisa saber a que ela pertence e por que ela está ali. Então, encontre em algum dia dessa semana um momento que você vai reforçar o pertencimento. Por que a tua empresa existe? O que vocês resolvem no mundo? E qual o papel de cada pessoa na empresa para resolver aquilo. Eu, Renan, faço isso normalmente às quartas-feiras. Eu gosto de fazer na quarta. Você pode encontrar o dia que faz mais sentido, mas eu normalmente procuro fazer isso na quarta. É uma reunião que a gente faz com a equipe toda, com todos os membros, de 15 a 30 minutos no máximo, onde a gente reforça pilares da empresa e por que a gente está ali. A gente hoje tem 3 valores muito fortes dentro de todo o grupo resolvedor. Tudo que a gente toma de decisão é pautado nesses 3 valores. O primeiro, não aceitamos clientes insatisfeitos. O segundo, não tem hora para o trabalho. E o terceiro, evolução sempre. Então a gente vai trabalhar ali em cima. Não aceitamos clientes insatisfeitos. Porque essa tarefa não foi entregue, está contra esse valor. Preciso que seja feito. Ou não preencheu o sistema, não tem hora para o trabalho. Por que você não preencheu? Por que você não entregou? Entrega antes de finalizar o teu dia. Não está estudando, não está buscando conhecimento, evolução sempre. Cara, eu preciso que vocês queiram evoluir, que o serviço entregue para o cliente evolua, que as coisas que estão acontecendo estejam evoluindo. Então a gente busca nesses rituais semanais reforçar os valores da cultura a todo momento, para que eles saibam que os valores são tomados iguais. E de forma prática, reunião diária de 10 a 15 minutos com a equipe. Falar sobre as demandas do dia, sobre as demandas que deram errado no dia anterior e o que fazer naquele momento. Isso vai fazer com que qualquer empresário que está assistindo a gente consiga criar uma cultura interna mais forte. Na reunião diária ele vai falar dos valores novamente, vai pautar nos valores. Na reunião semanal de cultura, que é a quarta-feira, ele vai conseguir trazer. E no planejamento da segunda-feira ele com certeza vai trazer os valores e o propósito da empresa em cada momento. São formas práticas de você trabalhar a cultura, engajamento e pertencimento da equipe para executar o que precisa ser feito no dia a dia. Acho que funciona bem. Acho que eu falei de muita coisa. Filtrem aí o que faz mais sentido para vocês. Se não, rebobina aí, volta que o bom de ser podcast é isso. Você pode assistir de novo, você pode ouvir de novo. É uma mentoria. Então volta, busca. É uma aula. Mas tem várias coisas aí que dá para aplicar na empresa, mesmo que seja de maneira parcial ou pequenininha, mas dá para fazer muita coisa. Já passando para o Luiz, né, seguindo a pergunta, mais importante é só a gente frisar que os rituais de gestão de cultura, ou cultura organizacional, seja o termo que for dar, né, as pessoas dão,
eles são possíveis de ser feitos e devem ser feitos, né? Isso não deve ser só negado ou deixado para um outro momento. Então, aquele momento de encontro com toda a empresa, chama alguns all hands, outro termo, marca um dia, torna como se fosse um processo também, né? O one-to-one, a conversa um a um, enfim. Porque senão, começa a semana, né? Tem os incêndios para apagar, e o empresário, o dono de negócio, ele vou deixar para falar com as pessoas depois. Aí ele vai colocando isso para a segunda semana, para a terceira e para a quarta. E isso gera um fator de retenção do negócio dele, reduz o retorno do investimento, seja como ele pensar também, que é esse tempo para as pessoas, né? E o teu exemplo hoje, gerindo mais de um negócio, tendo uma agenda concorrida, mas tu tem os bloqueios para as pessoas. Então, Sim. a gente volta a ligar também que a gestão, na prática, é gestão de pessoas. Né? Hoje, você considera isso como importante. trazendo para o que você falou, assim, se a gente for no beabá do podcast digital, que eu brinco que tem muita gente falando, a gente vai trazer que All Hands é uma vez por semana. A gente vai trazer que o One on One é uma vez a cada um mês, pelo menos, ou no máximo até 2 meses, que é um desenvolvimento pessoal. O One on One, para mim, é uma conversa de desenvolvimento pessoal ligada a trabalho, trazendo indicadores de evolução pessoal e empresarial. A gente tem o feedback, que eu falo que o feedback tem que ser dado no máximo de 15 em 15 dias. Eu preciso falar para o colaborador o que eu estou fazendo, que é um outro perfil de reunião. A weekly, que é a semanal, a gente falou, e a mensal também de metas, objetivos e fechamento de números também é importante. Mas para mim a mais importante de todas essas é o one-on-one. Se você for falar, Renan, de todas as reuniões eu não posso fazer reunião semanal, eu não posso fazer reunião diária, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho tempo, isso que você está falando é um monte de abobrinha, eu não dou conta de fazer isso. Cara, faz pelo menos uma reunião 1 a 1. Descobre por que o teu colaborador está aqui, o que ele quer, por que ele trabalha. Ele trabalha por dinheiro, eu dou mais dinheiro para ele. Cara, ninguém é tio Patinhas, ninguém dorme no dinheiro. Você usa o dinheiro para alguma coisa. E a maior soberba do empresário é falar que recompensa com dinheiro. Cara, dinheiro não recompensa ninguém. Ele vai usar esse dinheiro para alguma coisa. O empresário que muda o jogo é o que sabe para que esse colaborador quer esse dinheiro. Para comprar um carro, para comprar um aparelho de surdez, para ajudar a mãe, para comprar uma roupa, para comprar uma moto, não interessa. Você tem que saber o porquê. Isso é no 1 a 1. E por último, descobrir o que esse cara quer. Se ele quer ficar com você mais 10 anos ou se ele quer fazer faculdade, passar no concurso público e ir embora daqui 6 meses. Se você sabe o que o cara quer, você consegue motivar ele e manter ele bem. O resto vem por osmose. A mais importante de todas é a reunião 1 a 1. Saiba o que cada membro da sua equipe quer, onde o cara quer chegar, quais são os objetivos dele e como que a empresa pode contribuir nisso. Porque se você fizer isso, ele não troca você por R$100, porque ele vê você como algo maior que está ajudando ele a evoluir na vida e na carreira dele. Depois você faz as outras reuniões. Se você não tiver tempo para fazer nenhuma, essa é inegociável. O resto é importante. Vou fazer uma semanal, todas são importantes. Mas se o cara sabe onde ele vai e sabe por que ele está ali, ele vai se matar algo a mais, e aí a reunião vai virar conversa no WhatsApp, ou vai virar bate-papo no corredor, ou vai virar conversa na mesa, e aí informalmente você está fazendo as outras reuniões. Não necessariamente naquele cronograma planejado. Mas essa de 1 a 1, cara, tem que ser planejado. Você tem que ter um ambiente certo, parar, ouvir. Eu brinco sempre, para quem quiser anotar aí, eu uso 3 perguntas que para mim movimentam 1 a 1 completo. A primeira pergunta é: o que está tirando o teu sono? Pergunta ao teu colaborador o que está fazendo mal a ele, por que ele não está dormindo, o que está incomodando ele no trabalho, em casa, na família, o que está tirando o sono dele? Cala a boca, deixa o cara falar, não tenta descobrir, não tenta adivinhar, deixa ele falar. Isso aí vai te dar assunto para um bom tempo. Depois eu sempre pergunto quais são os objetivos dele de curto prazo, para os próximos 6 meses. Cara, o que você quer? Por que você está aqui? O que você está buscando? O que você quer conquistar nos próximos 6 meses? E por último, eu pergunto para ele quais são os objetivos dele de longo prazo. Cara, para os próximos 5 anos, o que você quer? Renan, você faz isso todo mês? Cara, eu faço, porque 90% das vezes eles não sabem por que eles estão ali. E aí em um mês ele já mudou. O que ele queria para daqui 6 meses já mudou, já é outra coisa. E se ele não mudou, eu reforço e faço ele lembrar de por que ele está ali e qual é o objetivo que ele quer chegar. Então isso me ajuda muito a ter esse cunho pessoal. E aí depois dessas 3 perguntas eu vou para indicadores de desempenho e desenvolvimento dentro da empresa. E aí eu falo um pouco sobre o resultado dele, sobre a entrega dele e que ele está conseguindo conquistar o que ele está buscando a partir disso.
Renan, e se tiver feedback? Cara, não faz feedback no 1 a 1. Não estraga a tua reunião emocional de desenvolvimento humano. Feedback você faz numa reunião separada, porque feedback não é bate-papo, não é conversa, é orientação, é dados, é número, é feedback. E aí a reunião de feedback é de feedback. Também não vai me inventar de, vou fazer um motivacional na reunião de feedback. Pô, e também não inventa que não é a hora nem o lugar. E aí você vai gastar tempo à toa. Então separa ali as duas coisas, deixa para motivar no one-on-one e deixa para fazer feedback no feedback. Muito bom. Cara, legal. Renan, hoje tem 7 escritórios da... 6. 6 escritórios. O né? Curitiba morreu. Perfeito. Por hora. Não, calma, vai chegar. E, cara, uma grande dificuldade que a gente vê nos empresários, seja do serviço, seja do varejo e de outros segmentos, é a expansão. Né? Ele começa com uma primeira loja, começa com um primeiro escritório, executa muito bem aquele primeiro escritório, mas quando ele precisa abrir um segundo, já começa a ter algumas dificuldades. Então, eu queria que tu falasse como é que foi pro Renan quando ele já precisou abrir segunda, terceiro, quarto escritório do Grupo Resolvedor. Cara, Quais foram os problemas que tu o teve? segundo foi o mais difícil. Do primeiro pro segundo foi o mais difícil. Sair de Goiânia e ir pra Palmas foi o mais difícil. Renan, por quê? Porque eu não sabia como fazer. Eu fiz muita besteira. Eu enchei minha equipe, eu contratei gente que eu não precisava. Eu achava que eu precisava ter uma pessoa num cargo específico, uma pessoa em outro cargo, uma pessoa em outro cargo. Eu acabei triplicando o valor da minha folha. Caramba. Entendeu? Como coisa que eu não precisava, não era necessário, mas eu tinha medo, porque eu vou abrir um segundo escritório, eu vou fazer uma propaganda, e se vier 10 clientes? Como é que eu atendo? O problema é que não veio 10 clientes de uma vez. Renan, mas é estratégia de marketing. Cara, a gente nunca está pronto da forma que deveria no segundo desafio. No primeiro você está indo. Para quem está seguindo a gente, para quem está aqui ouvindo, pode ser que ele não sofra com o que eu sofri. Porque eu não tinha os meus canais de aquisição claros, eu não tinha como eu ia captar esse cliente de forma clara, mas eu tinha como que eu ia entregar. Eu queria ser excelente na entrega, eu queria ser perfeito na entrega. Então eu estruturei a equipe de uma maneira que eu conseguia entregar. Só que eu não consegui vender na mesma velocidade do que eu deveria. E aí chances foram de que eu me endividei ao invés de crescer. Então ali eu tive maior dificuldade foi entender isso. E o segundo para mim foi uma escola, porque ali eu aprendi sobre canais de aquisição de cliente, eu aprendi sobre meu ICP, eu aprendi sobre como melhorar isso e otimizar as pessoas. E aí a gente começou a reduzir custo, melhorar processos e otimizar processos. Em resumo, para expandir, processos claros, capacidade de atendimento clara, quantas pessoas eu preciso no mínimo para entregar o produto que eu estou expandindo e como eu vou adquirir esse cliente. Tem que estar claro essas 3 coisas. Aquisição de cliente, entrega do produto e fidelização do meu colaborador para ele não me abandonar. Acho que é uma coisa importante. A gente normalmente na área de serviço, a gente treina para as pessoas, depois ela vai lá, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio próprio, quer ir embora. E aí quando você monta um segundo escritório, às vezes você não está 100% lá, e aí você depende daquela pessoa, ela vê uma oportunidade, às vezes ela vai, deixa você ou vai abrir a empresa dela e te deixa na mão e você tem que voltar tudo para trás de novo, principalmente no nosso segmento que é serviço. Então, essa parte de fidelização do colaborador é muito importante, saber onde encaixar. Não sei se te respondeu tudo, mas hoje, assim, onde eu errei, onde eu poderia ter feito melhor seria isso. Da segunda para a terceira, aí eu já não sofri mais, porque eu já sabia qual era a minha capacidade de atendimento, quantas pessoas eu precisava, eu não inflei minha folha, e eu sabia melhor de onde meu cliente vinha. Então eu comecei a captar o cliente primeiro. Quando eu fiz uma fila de clientes, eu abri a frente sem o escritório físico, com home office. Depois de consolidado, eu aluguei o espaço e aí eu fui dando os próximos passos do ambiente. Show, bacana. E antes também tu falou muito sobre processo, né? E tem muito empresário que acredita que processo é igual burocracia. Então, só vou colocar aqui processo na minha empresa porque eu estou fazendo burocracias. Né? E na tua visão, como que a gente estrutura um processo para que de fato ele não vire uma burocracia, né? Não vire um controle ali à toa? Cara, eu costumo dizer, Luiz, que todo processo ele vem para dificultar e não para facilitar no primeiro momento. E as pessoas, Renan, como assim? Fala, tudo antes de ficar bom, fica ruim. Nada fica bom direto. As coisas ficam ruins antes de ficar boa. Faz parte
de como implantar um processo. E processo ele vira burocracia quando você não revisita o processo. Quando você cria um processo e deixa ele lá 5, 6, 7 anos do mesmo jeito. Aí normalmente ele acaba virando uma burocracia, porque o pessoal para de seguir algumas coisas, ou quando segue porque mandaram e eles não veem efetividade. Então, para o processo não virar uma burocracia, revisita ele uma vez ao ano, olhando qual é o processo, o que ele pode ser otimizado, qual foi a tecnologia nova que foi desenvolvida que ajuda você a simplificar o processo, ou principalmente quais são as skills, as novas habilidades que o teu time tem, que ele pode otimizar aquele processo a partir das habilidades que o próprio time tem. Acho que são coisas que ajudam com que ele não vire uma burocracia. Mas principalmente, Luiz, a minha maior dor como consultor, até da área de alimentação, é que as pessoas entendam o porquê seguir um processo. Por que ter um processo? Falar, vou colocar um processo aqui, minha empresa é muito pequena, não precisa disso e tal, não sei o quê. É sempre a discussão das pessoas. Por que ter um processo? E eu falo que tudo certo se você sabe onde quer chegar. Olha para a tua empresa. Você quer ter uma empresa grande ou uma empresa pequena? Você quer crescer ou não quer crescer? Você quer estar vivo daqui 5 anos ou você quer morrer daqui 2 anos? Ah, Renan, eu quero estar vivo, então tem que ter processo. Eu quero crescer, tem que ter processo. Eu quero estar ali daqui... Eu quero. Agora não, eu quero ser pequeno, familiar. Isso aqui é o meu emprego. Essa empresa é o que eu vivo dela, trabalho nela. Cara, não precisa ter processo não. Você vai estar dentro dela, você treina do seu jeito, você executa do seu jeito, tá tudo certo. Você não quer crescer, tá tudo certo. Ah, eu não tô... Se uma empresa durar 2 anos ou durar 10, tá tudo certo. Se ela quebrar daqui 2 anos, tá tudo certo. Então não precisa ter processo. Agora, quer crescer, quer evoluir, quer viver mais de 5 anos e quer ter mais de uma unidade, cara, tem que ter processo, porque você não dá para ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não é onipresente igual Deus, que vai estar ali o tempo inteiro vendo tudo. E a única forma, eu falo para todo mundo, eu não confio em ninguém, eu confio em processo. Ah, você confia no Luiz? Não, eu confio no processo. Se ele seguir o processo, tá tudo certo. Ah, eu preciso de alguém de confiança. Pessoa de confiança é igual a processo. Ah, eu preciso de alguém de confiança para o caixa. Processo de caixa. Eu preciso de uma pessoa de confiança para ser gerente. Processo gerencial. Qual é o processo que o teu gerente tem que seguir? Cara, qualquer pessoa se torna de confiança se ela segue um processo. Ah, o controle de caixa. Se você faz conciliação bancária, faz conciliação de taxa, vê o que caiu no banco, concilia sistema, vê os cancelamentos, vê os lançamentos, vê as vendas passadas e fecha, cara, como é que teu caixa vai te roubar? Controla teu estoque. Como é que teu caixa vai te roubar? Não tem jeito. A venda só sai se o processo de venda aconteceu, se as coisas aconteceram. O dinheiro só entra se ele passar no banco e entrar. E o dinheiro só sai do banco se ele sair do banco de outra forma. Então, se você tem um processo, cara, não importa, não preciso confiar em quem está no caixa. Eu preciso ter um processo. Se eu tiver um processo, ele vai me roubar. Pode até roubar uma vez, mas manda ele embora no dia seguinte. Ele não vai me roubar um montante monstruoso. Eu vou mandar ele embora no segundo dia. Eu vou fazer um parênteses, uma cliente minha, ela é do ramo de saúde, médica, e é exatamente isso. Ela era muito do vou fazendo, e no caso dela, a decorrer de uns 3, 4 anos, sem dominar o processo, ela não queria ter tempo para fazer, ela não gostava, na verdade, ele falava, não, isso é besteira, eu vou seguindo assim. Ela descobriu um rombo de uns 88 mil reais, só em etapas de emissão de boleto, conciliação, enfim. A Caixa, que na época ali fazia também tudo, Era a e secretária dela. secretária geral e diversas atividades, tinha feito um caminho ali para desviar, né? Depois disso, o dinheiro já tinha perdido, e enfim, é muito difícil recuperar. Qual a especialidade dela? É dermatologia. Então, trabalha com tickets elevados, procedimentos, enfim. Uhum. Aí ela falou, agora eu vou fazer o processo, depois que doeu na carne, né? Então, processualizou, departamentalizou, daria para contratar uma outra pessoa separada, enfim, né? Recepção para a parte administrativa e financeira. E esse é um caso, entre outros, que eu já conheci e conversei, que você está perdendo dinheiro por não ter colocado um processo, mas você só vai ter noção quando realmente aquele rombo for grande, como você falou. O primeiro desvio ali de um valor pequeno, você nem percebe. O segundo, mais uma hora, vai aparecer essa conta. E a probabilidade de você recuperar esse valor, por vezes, é muito difícil. É nula. Quase nula. zero, né? A não ser que você tente de alguma maneira ali, mas quando perde, já era. Já lança ali no balanço, né? Então isso fica como também, acredito, Luiz, tu compartilha dessa visão aqui, nós três, né? Da importância de a gente conscientizar
empresários, empreendedores e também gestores, que tem gestor que não gosta de processo, né? Gosta de fazer da Sim. forma dele, que ele sempre fez, ele acha que sempre vai funcionar, de que tem uma conta que uma hora você vai ter que pagar, essa conta pode ser muito alta. Sim. Você colocou sobre o mercado médico, eu tenho um negócio que chama Resolvedor Smart Clinic, é um serviço para clínicas médicas, onde a gente atende criando processos e criando gestão de clínica médica. Você falou sobre isso, a gente tem uma cliente Legal. também, só que não é da área de dermato, é de uma área ligada a emagrecimento e nutrologia, vamos ser mais objetivo, e ela teve uma perda de aproximadamente R$100 mil em 6 meses, desviados, mas é uma clínica que fatura 200 mil por mês, 250 mil por mês. E aí, cara, em 250 mil por mês, a pessoa desviava 6, 7, 10 mil reais, você não vê. Eram as consultas que eram pagas em dinheiro. O que era pago via Pix, ia para dentro. O que era pago via cartão, ia para dentro. O que era pago em dinheiro, a pessoa do comercial guardava o dinheiro e não repassava para a médica. A médica não tinha processo de fechamento de caixa, onde passava quantas consultas ela atendeu, quantas foram pagas. Então, todo o dinheiro que entrava de consultas particulares pagas em dinheiro, ou venda de tratamentos injetáveis ou toxinas pagas em dinheiro. Ela não tinha controle de estoque, ela não tinha controle de ação do software, ela tinha um consultório médico, que era uma secretária, ela atendendo e uma enfermeira fazendo a aplicação. Acabou o medicamento, compra mais. Ué, mas por que acabou? Vendeu o que tinha? Não, mas eu não controlava. A margem era muito alta. Não, mas a minha margem é boa, eu tô ganhando. Então, ia deixando as coisas de lado. 100 mil em 6 meses. No final das contas, mandou a secretária embora. E aí? Sim. Não consegue Vai recuperar os 100 pau? Não vai, consegue. cara. Não adianta, não vai. E aí, não, Renan, consultoria de processos por 50 mil é muito cara. Realmente, eu também acho ela cara. Se eu olhar como preço, se eu olhar como valor, quanto você vende e o que você pode ter de benefício com esse processo implantado ao longo de 12 meses. No caso dessa cliente específico, era 200 mil de economia. Você perdeu 100 mil em 6 meses. Provavelmente, isso depois que a gente estava lá, auditou e entendeu o que ela fez entre produtos comprados e produtos vendidos. A gente não fez nada, a gente só fez uma auditoria. Notas fiscais de toxinas de produtos comprados e atendimentos realizados no MedX, no software dela lá, de quantas consultas haviam sido realizadas. E a gente pegou e falou, quanto você recebeu? Aí fomos fazer uma conciliação básica de valores. E aí a gente chegou num número de prejuízo de 100 mil em 6 meses. Pode ter sido muito mais do que isso antes, a gente não mensurou, não levantou isso. E aí é onde eu falo que o empresário, às vezes, ele olha para o nosso serviço de consultoria e acha que é caro. Cabe a nós mostrar para eles o valor que tem e o que eles podem ganhar com o que a gente entrega. Se ele tiver clareza disso, dificilmente ele vai achar caro um ticket. É caro porque a gente não conseguiu mostrar o valor agregado para aquele cliente ou porque a gente está querendo vender para o cliente errado. Sim. Tem cliente que não tem que contratar a sua consultoria. Ele não está no momento de... Médico com 2 funcionários, quer contratar a Smart Clinic. Cara, obrigado, você não é meu cliente. Não faz sentido. Agora não, o cara tem uma clínica com 5 funcionários ou mais e tem um faturamento de 100 mil reais ou mais. Opa, você é o meu ICP. Porque você tem colaboradores, dá para eu criar processos, dá para eu ajudar ele. O cara que é médico com uma secretária e mais uma pessoa, ele tem que cuidar do consultório dele, ele não tem uma empresa, ele tem um emprego. É o emprego dele aquilo ali, não é uma empresa, não é uma clínica, é um consultório. Então entenda o momento e executa de acordo com o momento, mas não contrata consultoria na hora errada. Porque você gasta dinheiro também e não tem resultado. E até complementando o que você está falando, né? Tá até trazendo também a sardinha pro nosso lado, pegando o gancho aí da médica, né? Então, ela é médica. A especialidade dela é fazer... medicina. É medicina, né? Então, se ela também for tentar aprender gestão, não que ela não vá conseguir desenhar melhores processos, mas ela vai dedicar um tempo para fazer algo que provavelmente ela não gosta, que ela vai demorar para descobrir do que ela está estudando, o que se aplica ao negócio dela, o que não se aplica, e quando que ela poderia dizer não. Melhor aqui contratar alguém que já fez isso em vários outros consultórios, alguém que já tem uma metodologia validada, alguém que já sabe que dá certo e que não dá certo, que vai fazer isso aqui muito mais rápido. Que eu vou abrir mão de um investimento, né, que é o investimento da consultoria, para acelerar meu desenvolvimento. E o pior E ela foca no que é principal, no que ela faz bem. É a hora dela. Quanto Sim. custa a hora dela como médica?
Sim. O que ela vai ganhar, o que ela vai gastar ali ficando 15 horas desenvolvendo um processo. Ah, Renan, pô, 50 pau é caro. Tô falando de 50 mil aqui, levando num nível específico. Cara, 50 mil vai te dar aproximadamente 20 horas, 20, colocar ali umas 20 horas semanais de trabalho bem feito ali por um time nosso ali, que a gente tem lá 4 horas por visita, 5 dias, deu 20 horas na semana. Tá? Num projeto de 6 meses ali, mais ou menos 6 meses, que vai dar 8 mil reais por mês, vai dar quase até os 48 mil, dá quase os 50. Mas beleza. Fechei o contrato. Se ela pegar ali 20 horas semanais dela, quantos pacientes ela atende em 20 horas? E quanto ela consegue executar naquele período que não poderia ter um consultor? Se ela for colocar isso na ponta do lápis, na pior das hipóteses, se ela atender 1 hora de consulta, ela deixa de atender 20 pacientes em uma semana. Se cada consulta dela custar R$ 300, que é uma consulta muito barata, olha no meio médico hoje, a gente está falando de R$ 6.000 em uma semana. A gente está falando de 24 mil num mês. Em 2 meses ela paga a consultoria inteira, que leva 6 meses e está ali com ela para acompanhar ela. Então, assim, é muito barato. Sim. A hora do profissional fazendo o que ele é bom é muito melhor usada do que ele aprendendo algo novo para não contratar um terceiro. Não faz sentido. E só para finalizar aquele assim, eu acredito muito que o empreendedor ele tem que entender qual que é a potência dele, né? E o empresário ele tem que entender isso. Então, ele é muito bom em vendas, de repente não é tão bom em logística, ou ele não é tão bom em marketing. Contrata alguém que seja melhor. Porque se você tentar aprender tudo, você vai ter dificuldade, não vai executar bem, não vai dar certo. E muitas vezes vai dizer que a culpa é da ferramenta. Ah, não, vou testar marketing digital. Aí faz um curso rápido, começa a usar o botão impulsionar, não tem resultados. Marketing digital não funciona para o meu negócio. Mas é porque você não fez da maneira como deveria fazer. Né? Não é o profissional. Cara, é melhor tu entender os princípios, entender o básico, para tu conseguir conversar com uma agência, entender se ela realmente é Cobrar a boa ou agência. não, saber como tu vai cobrar, falar a linguagem dele, mas não se aprofundar. Entender o básico para tu saber contratar bem e assim chamar alguém especializado Concordo. Isso é... para conseguir executar muito melhor e focar no que tu é bom. Focar na tua potência, focar em fazer muito isso. bem o teu Concordo negócio. em gênero, número e grau. 20% das coisas que você faz tem que levar 80% do teu tempo. Sim, O resto você delega. perfeito. mesmo. Comentar alguma coisa, André? Era exatamente isso, a lei de Pareto. Né? Isso, perfeito. Quem não sabe, é pesquisar, né? Jogar no Google, que, enfim, você pode gastar 20% dessa energia e trazer 80% de resultados, enfim. É você focar no que você é bom, especialista, e o resto você terceiriza, contrata gente boa, enfim, processualiza, traz tecnologia, seja o que for. Né, para você jogar, se você é atacante, você tem que jogar no ataque, não como goleiro, e é como a analogia com o futebol. Né? Mas muito bom, acho que essas reflexões e foi muito rico esses conteúdos de prática, né? Sim. Dos rituais, da forma de pensar, do teu racional, da defesa coletiva nossa aqui, que tem que ter processo. Até a possibilidade de a gente estar hoje aqui gravando um podcast é porque a gente tem agendas, tem processos rodando, empresas que estão continuando sem a nossa necessidade de estar ali fisicamente, presencialmente, né? Então a gente come da nossa própria comida, né? Sim. Lógico. Mas enfim. Mas a gente fala do que a gente faz, né? Não adianta... Uhum. Ah, o cara veio aqui, falou de processo, mas na empresa dele não tem processo. Cara, não adianta. Não funciona. Eu acredito no que eu vejo e no que eu faço. Falo o que eu falo, mas não... Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não funciona. E vou fazer uma pergunta, depois passa bem para fazer as perguntas finais. Mas, Renan, hoje quando a gente olha para o Grupo Resolvedor, a gente vê vários negócios, né, formando ali um ecossistema para atender muito bem o bar e restaurante, e tu já tem, inclusive, essa ampliação desse modelo ali para a área da saúde, né? E o empreendedor, quando ele olha esse ecossistema, ele diz assim, eu vejo isso muito com o pessoal da Amazon. O Jeff Bezos tem a loja, tem a nuvem, tem isso. Aí quer começar também a fazer vários negócios. E a pergunta para ti é, cara, qual que é o momento, se tiver um momento, né, de a gente dizer, essa negócio aqui já tá ok, já tá rodando, tá na hora de é o momento de eu abrir aqui um segundo para acoplar, já é o momento de eu abrir um terceiro para acoplar. Quando que é o momento para ti? Isso, Luiz, vai depender muito
da ambição, da fome empreendedora do empreendedor, da fome de crescer. O Jeff é um cara que, se você já leu a biografia dele, você vê que os negócios dele foram nascendo por oportunidades que vinham surgindo, ele foi acoplando as coisas, mas por 2 pontos. Um, para a empresa dele não morrer, então ele tem aquele negócio, construa o negócio que vai quebrar o seu negócio. Então o Toledo chama de Udalupe ali, que é estar olhando e avaliando os momentos de transição e tomada de decisão. Mas acho que para a gente, meros mortais aqui, empreendedores tradicionais, cara, o momento de abrir o teu segundo negócio é quando você, de maneira básica, viaja, fica 40 dias fora e vê se teu caixa vai continuar e se a tua empresa vai rodar. Se ela tiver, você abre o segundo. Se você não puder ficar 40 dias fora e a tua empresa não rodar 100, ela ainda depende de você. Porque para abrir um segundo negócio, você vai ficar no mínimo 40 dias fora do primeiro. Boa. Se você não pode ficar 40 dias fora do teu negócio, não dá para abrir o segundo, amigo. Desculpa, mas esse ainda não tá na hora. Eu acho que, só pegando um gancho, eu super valido esse número aí, 1 mês, 45 dias, porque quando eu me ausentei do meu negócio, qual toquei a operação já por muitas vezes diretamente, eu fiquei 6 meses fora, interrupta. Assim, claro, tendo uma agenda ou outra de acompanhar o time, reunião, uma situação de orientação, mas me preparei 2 anos para esse momento. E a minha noiva, ela tinha muito essa preocupação também de passar uma semana fora do negócio dela. É empresária, enfim, ramo de serviços. E aí eu, por muitas conversas, né, também tentando dar o exemplo aí, processualiza, verifica o que é mais importante, os 3 problemas que tu quer logo resolver, forma alguém, qualifica, enfim. Ela viajou, no período que eu estava viajando também, me encontrou fora. Ela ia ficar 2 semanas e meia, foi ficando 3, ficando 4, ficou 5 semanas. E o negócio funcionou, porque teve processo. Mas, lógico, ela fez de uma forma antecipada, acompanhou diretamente a construção e foi no momento certo também. Ela deixou já bem azeitado ali o processo interno. Então, até para o empresário, empreendedor, gestor, poder tirar umas férias, falando do CLT também, né? Ou seja, o cara que conduz equipe e poder tirar os 30 dias de férias dele, 20, seja o que for, e desfrutar com a família, poder estar concentrado naquele momento que não é de trabalho, ele precisa também estar ciente que ele tem a colocar num processo de pé. E para o empresário muito mais também, porque o empresário, a agenda dele dentro de casa, por muitas vezes é pensando no negócio. E para ele poder seguir essa ideia do domingo ser da família, ele vai ter que fazer durante a segunda, sexta-feira, ou sábado ali, o dever de casa, de processualizar, de delegar, de formar gente, para ele poder viver a vida. Senão ele vai viver uma vida só para o trabalho, e lá na frente, como a gente já falou aqui, que dinheiro não vai ser tudo. Aí ele pode ganhar muito dinheiro, mas ele vai ter que pagar provavelmente terapia, medicina e todos os problemas que a vida ali na fase final traz. Enfim, muito boa essa reflexão. Show. Andrew, quer fazer tua pergunta final? Luiz, eu deixo com você, fiz 2, 3 aqui, bem complexas, né? Que deu pra gente, enfim, aprender bastante sobre gestão. Mas eu vou fazer uma bem rápida, até pelo horário aqui do podcast. Uma indicação de literatura, de material, de livro, site, para o cara que queira aprender um pouco mais de processo, está querendo ali entender como ele pode olhar uma ferramenta e colocar na rotina dele e adaptar. Tu tem vasta experiência sobre, o que tu indicaria para nossa audiência? Cara, tem muito livro bom, tem muita coisa boa, mas eu falo que assim, não é nem sobre processos, tá? É sobre quem executa os processos. Você fala, Renan, qual livro você diria que é a Bíblia pro empresário, pra gente poder trazer isso? Para mim, o que muda a minha vida chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Renan, como assim? Tem nada a ver com processo. Cara, quem segue processo são seres humanos. Eu brinco sempre que são pessoas, processos e depois tecnologia. A gente segue essa linha. Então não adianta eu começar a falar e ensinar alguém sobre processo se ele não sabe como lidar com pessoas. Porque quando você criar um processo, quem vai falar que não, quem vai dificultar a implantação do processo? São pessoas. E são as pessoas que não vão seguir o processo, são as pessoas que não vão conseguir aplicar o processo. Então, se tem um livro que, para mim, mudou o meu jogo, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque a partir dali eu comecei a entender como eu ia falar com as pessoas do meu time e como eu ia conseguir influenciá-las de forma positiva para que elas seguissem o que eu achava
que era um processo, que não era nem um processo, era um pop, era um desenho de como eu queria que fosse feito. Mas o mínimo só saiu porque eu tinha clareza de que eu estava lidando com pessoas e que essas pessoas iriam seguir esses processos. Renan, eu tenho uma empresa de tecnologia, de logística, um e-commerce. Cara, ainda assim você tem um ser humano lá atrás. A menos que você já tenha um robozinho tirando o pedido, empacotando, entregando, despachando. A menos que você tenha isso 100% automatizado, que eu acho que no Brasil a gente ainda não tem, vai ter, você ainda precisa de pessoas. Por mais simples que o teu negócio seja, tem pessoas por trás. Então, antes dos processos, cuide das pessoas. Acho que esse é o mantra que a gente pode deixar para as pessoas que querem gestão na prática, entender que a gestão de pessoas, nosso negócio é feito por pessoas e que se você quer crescer, você precisa de pessoas. Se isso estiver claro, depois vem o resto, mas no início é sempre sobre pessoas. Show, muito boa contribuição, cara. Renan, pra gente partir aqui pro final, pra nossa última pergunta, né? Tu comentou que tu quebrou 3 vezes, né? E a gente aprende muito na quebra. Acho que a gente aprende mais na quebra, na derrota, do que ali Sim. no sucesso. E se pudesse deixar uma mensagem final, tanto para quem tá começando o negócio ou para quem já tem um negócio já rodando, de qual foi o teu maior erro? Qual é a mensagem final que tu deixaria? Cara, o meu maior erro foi querer fazer tudo ao mesmo tempo. Falta de foco. Foi querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu quebrei porque eu abri uma empresa que não estava na hora de eu abrir. Eu não tinha os 40 dias para tocar aquele outro negócio. Então eu tinha um negócio que era muito bom e eu inventei de abrir outro negócio. Para ficar claro para vocês entenderem, eu tinha empresa de consultoria, empresa de assessoria e eu resolvi comprar um restaurante para ser dono de um restaurante sozinho. Entendi. Renan, mas você entende de restaurante, você tem a consultoria? Você tem... Tenho. Só que aquele não era tocado por mim. E aí eu tinha uma dualidade. Eu vou largar a minha consultoria, que é o meu ganha-pão, para tocar esse negócio, ou eu vou tocar a minha consultoria, eu vou largar o meu negócio para tocar o restaurante, porque a consultoria não andava sem mim naquela época. E aí nesse fim, eu não larguei a consultoria porque era o meu ganha-pão e fui obrigado a fechar o restaurante com o investimento que eu havia feito. Não é porque ele deu 600 mil de prejuízo, mas eu havia investido 600 mil e não toquei ele adiante, não consegui vender ele pelo que eu tinha investido e eu absorvi o prejuízo e fechei a porta. Então eu deixei um dinheiro que eu havia investido na mesa, num ponto comercial que a gente comprou, em toda a estrutura que foi feita, porque eu não conseguia tocar os dois negócios ao mesmo tempo. Então não tenta abraçar o mundo, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E um outro aprendizado, assim, Luiz, se eu puder deixar uma última contribuição é: faça estudo de viabilidade, faça plano de negócios, estude antes de abrir. Porque esse negócio e outros 2 que não deram certo, 2 não, um dos outros que não deram certo, foi por falta de um estudo de viabilidade. Foi no feeling. Cara, vamos no feeling. Cara, no feeling eu entendo de restaurante. Vai inventar de abrir um pet shop, vai inventar de abrir uma funerária, vai inventar de abrir outra coisa. Cara, você não entende daquilo. Faz um estudo de viabilidade, vai entender, procura quem trabalha com aquilo, quem entende daquilo. Por mais que pareça uma despesa desnecessária, é melhor perder 10, 15, 20, 30 mil no lugar de perder 2 milhões, de perder 1 milhão, perder 600 mil, do que investir e depois o negócio dar errado. Quantos lugares, quantas coisas a gente vê que o pessoal abre no lugar errado, não tem o ICP ideal, não tem o cliente naquela região para absorver aquele produto. Eu fiz isso em Belém. Eu trouxe a ideia da consultoria para cá com a ideia de COP30 e não tem o cliente com o perfil que eu quero. Tive que fazer pivotar meu negócio no meio do caminho para poder adequar o público paraense de uma forma que funcione para ele e que funcione para mim. Se eu fosse trazer o mesmo modelo de São Paulo para cá, não viraria, não iria dar certo. Então acho que isso foi a coisa que eu mais aprendi, não querer abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, ter foco e também fazer análise de viabilidade e longevidade dos negócios antes de abrir o próximo. Legal, bacana. Acho que é até importante também essa última contribuição. No nosso terceiro episódio, o Andy até fez um comentário bem legal sobre empreendedorismo, né? Hoje está muito na moda empreender e é muito vezes vendido que é fácil empreender, que é legal empreender e não é vendido o lado ruim, né? Não é vendido que você também pode quebrar, não é vendido que se você não se preparar existe o risco.
Que 80% quebra, não dá certo, não é 100%. Ah, eu vou empreender. Você sabe que 20% dá certo e 80% quebra. Você tá de qual lado da régua? Do Isso 20 mesmo. ou do 80? Mas a empresa que quebra não dá capa de revista, não dá post bonito no Instagram e ninguém mostra, né? Então a gente só vê o sucesso e acha que tudo sempre dá É certo. isso. E, Luiz, só para ilustrar isso que você colocou agora, seria muito lindo se todo mundo empreendesse, se todo mundo crescesse. Mas a gente vive numa sociedade onde todos os passos, todos os processos são importantes para que um negócio dê certo. Então entenda que nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo quer crescer. A gente vai ter pessoas que vão estar satisfeitas na segurança do CLT. Tá tudo certo, não desmotiva a tua equipe porque nem todo mundo quer empreender. Entenda que faz parte do processo. E o principal, estejam todos vocês preparados para o que a gente vai viver nos próximos 10 anos. Quem não está acompanhando a evolução da mão de obra, a evolução das pessoas, não vai adaptar o teu negócio. Infelizmente, a gente está vivendo uma transição, onde tudo vai se tornar mais caro, porque o ser humano está mais caro. Antes a gente conseguia comprar uma caneca não, vamos colocar um apartamento, tá? Vamos fazer uma construção civil que eu acho que é bom para todo mundo entender. Eu comprava um apartamento antes muito mais barato do que eu compro hoje, proporcionalmente. Porque tá ficando muito mais caro o pedreiro lá na ponta, porque esse cara não quer ser pedreiro mais. Esse cara vê 2 vídeos na internet, ele quer ser vendedor de bolo de pote na Praça do Estrela. Ah, legal. Se todo mundo for vender bolo de pote, aí quebra todo mundo. Então não dá para pensar que, mas aqui eu tô pagando mal, porque se o cara vender bolo de pote, ele vai ganhar mais do que trabalha aqui. Nós temos que aumentar o salário. Cara, se eu fizer isso, eu vou começar a criar uma bolha de inflação salarial que a modalidade econômica vai quebrar, porque você não vai conseguir sustentar a folha de pagamento nesse modelo, a menos que eu aumente o preço. E aí lá no final, será que vão comprar o meu produto tão mais caro? Essa é uma transição que a gente está vivendo, onde tente criar processos, otimizar espaço, otimizar tempo, fazer mais com menos para você ser competitivo no mercado. Porque se a gente não tiver essa otimização de processos e tecnologia, a gente está num momento de transição que empresas vão morrer e vão quebrar porque não aprenderam que não dá para ter tudo conforme a gente quer. A gente precisa abrir a cabeça para conhecer coisas novas, seja tecnologia, seja IA, sejam automações, sejam qualquer coisa que possibilite você depender menos do ser humano. Porque cada vez que passa está mais comum seres humanos querendo ser empreendedores do que serem colaboradores. Isso é um ponto que eu deixo para vocês pensarem aí. Só trazer um dado. Eu li recentemente uma pesquisa da Interbrand, uma consultoria de marcas, e que ela fez a pergunta para a população brasileira: qual é o seu maior sonho? E pela primeira vez mudou o sonho do brasileiro. Nos anos anteriores e últimas décadas, o maior sonho do brasileiro era ter casa própria. Sabe qual é o maior sonho hoje? Empreender. 42% das respostas eram relacionadas a ter a independência, ser dono de um negócio, empreender, ter liberdade, enfim, girando em torno disso. Depois vinha casa, casar, ter filhos, etc. A gente vive um país de empreendedores, de fato, né? São 20 milhões de empresas, CNPJs, mas majoritariamente são pequenas empresas, MEIs. E esses negócios só vão poder sobreviver, fazer parte desse grupo de 20% que conseguem se manter em pé, se eles tiverem eficiência, principalmente usarem novas tecnologias e valorizar o capital humano, né? Fica essa reflexão aqui pro final também. Bacana, legal. Renan, cara, muito obrigado. O bate-papo foi muito bom. Eu anotei aqui um monte de coisa. Estourou nossa 1 hora ou deu 1 hora? Não, quanto a isso, fica tranquilo. Não, é só porque eu sei que eu nunca consigo fazer em 1 hora. Sempre passa de 1h20, 1h30. Cara, foi muito bom. Foi muito bom o bate-papo, muito aprendizado. Tenho certeza que a audiência aí vai gostar. Pra gente finalizar, cara, se tu quiser falar um pouco melhor aí sobre o Grupo Resolvedor, quiser deixar também suas mídias sociais, tanto a pessoal quanto na empresa, o pessoal entrar em contato, quem estiver assistindo aí, tiver uma clínica médica ou bar e restaurante, como Quem é que estiver faz pra assistindo encontrar? e quiser conhecer, @o.resolvedor no Instagram. Lá você vai ter acesso aos arrobas das empresas, você vai ter acesso a um pouco do que a gente faz. E eu brinco que o meu legado hoje é deixar um mundo melhor com empresas
sustentáveis e que consigam sobreviver. Então, se você tem uma empresa e precisa de ajuda, a gente também tem a mentoria para donos de empresas de serviços que queiram escalar, que tenham dificuldades, que queiram implantar novos processos, melhorar, cuidar melhor das pessoas. A gente está lá para ajudar através da mentoria do Resolvedor, a mentoria digital, com grupos de pessoas que trocam problemas. A gente brinca que as empresas que dão certo são todas muito parecidas. As que dão erradas, cada uma dá errado à sua maneira. Quem diz isso é o Vitor Damasio, que é um dos meus mentores, aí, é um cara que eu admiro muito, que tem me ajudado a levar o conhecimento do que eu fiz como algo que pode ajudar outras pessoas, não as minhas empresas de serviço, mas o meu testemunho pessoal. E o Vitor fala isso, que as que dão certo são todas muito parecidas. O cara dá certo porque tem processos, dá certo porque cuida das pessoas, dá certo porque tem controle financeiro, dá certo porque tem clareza do ICP. Agora o que dá errado, cada um dá errado por causa de uma coisa. O cara deu errado porque não valorizou a pessoa. Tinha tudo, mas não dava valor nas pessoas. Ou o cara dava valor muito nas pessoas, mas não tinha a menor ideia de como é que fazia marketing. Enfim, dá errado, filho. É um piscou, dá errado. Então, para dar errado, cada um dá errado de um jeito. E se vocês precisarem de ajuda, eu puder contribuir, as redes sociais estão lá. E quem assistiu o podcast, quiser deixar uma pergunta ou quiser ajuda em alguma coisa, vai lá no direct, manda que eu faço questão de responder. Talvez não responda na hora, mas eu sempre respondo todo mundo. Então, se quiser qualquer pergunta, qualquer dúvida que a gente não falou aqui, vai lá no Instagram, @oresolvedor, pergunta que eu respondo com o maior prazer. Show. Andrew, deixar seus contatos. Excelente. Obrigado, Luiz. Mais uma oportunidade de estar dividindo o podcast também. Fantástico a sua experiência e bagagem. Enfim, é uma aula sempre que a gente conversa com pessoas com muita prática no dia a dia. Eu acho que isso vale muito. E os meus contatos, no Instagram você me encontra com eu.andrewbrito e no LinkedIn, Andrew Brito. Temas como mentoria em finanças, negócio, gestão e cultura, pode mandar mensagem no DM, lá no LinkedIn, no inbox, que com o maior prazer eu ajudo você também, de respondo quando tiver tempo, sempre não, a agenda é um pouco corrida, mas vou lhe responder assim que puder. E mais sobre o meu trabalho, você acompanha diretamente no LinkedIn, ali ajudando empresas a modernizar a sua gestão e também escalarem. Obrigado, Andrew, mais uma vez por estar junto com a gente no nosso episódio. E deixando também aqui meus contatos, meu Instagram pessoal, eu.luizmelo, Instagram da Singular Consultoria, singular.consultoria, e os canais do nosso podcast. No Instagram, Gestão na Prática Podcast, no YouTube, no Spotify, Podcast Gestão na Prática. Então sigam a gente nas nossas mídias sociais e compartilhe também esse episódio com aquele amigo, com aquele familiar que você acredita que vai contribuir muito para o negócio dele, tá bom? E até o nosso próximo episódio. Obrigado.